tempo não tem ajudado. Bom, começou a gravação então. Então, boa noite para quem não está na aula, né? A gente vai começar com questões de organização. Agora eu vou compartilhar aqui a página do Moodle, né? Porque eu gostaria que vocês observassem uma questão para quem é veterano, isso é bastante comum, né? Mas e já fez o que eu vou pedir para o Gabriel fazer com vocês agora, né? Mas para quem está ingressando ainda, é um detalhe que às vezes passa desapercebido e ele é importante, tá? Então, aqui, como professora, eu tenho acesso, né, a várias questões, né? Por exemplo, os relatórios de vocês, as notas, quando vocês logaram, enfim, eu consigo ver por esse painel a vida de vocês dentro da disciplina, né? Então, aqui eu tenho os usuários inscritos, né? E aí me mostra, por exemplo, o Eduardo, ele entrou há 20 minutos e 9 segundos ali, né? Ele está na aula e entrou no Moodle, tá? Então, assim, que horas entrou, quando entrou, né? O Eduardo, ele não tem a foto aqui, né? E também não tem a cidade. O Alexandre também não, o outro Alexandre. A Maria Emília, como ela já não é a mais aluna ingressante, ela já é caloura, ela já colocou a sua foto bem bonita ali e já colocou a cidade, tá? O Young também e o Alexandre também, porque já são alunos antigos, né? Vamos dizer assim, na universidade, já estão no segundo ou terceiro semestre, no caso, o Alexandre no quarto. O que que a gente precisa fazer agora? Eu vou parar de compartilhar porque o Gabriel vai compartilhar. Colocar esses dados que faltam, quem não colocou. Então, Gabriel, por favor, mostra para quem não colocou como é que se coloca isso, por favor. Ok, ok. Deixa eu... Por que que tem que ser o Gabriel? Enquanto ele está abrindo, eu vou explicar. Porque na URGS, o professor, ele não tem a possibilidade de ver como aluno, ou seja, ele não tem acesso ao perfil de aluno, né? A gente só tem o perfil do professor. Algumas universidades, o professor pode trocar de perfil e ver a página como aluno. No caso da URGS, não, tá? Então, para vocês terem a experiência de ver como é que é no caso do aluno, para modificar, tem que ser pelo perfil do Gabriel que vai entrar agora. eu peço até perdão, eu tô pelo celular, vou acabar transmitindo pelo celular, porque aconteceu um problema, eu não consigo usar o computador agora. Uhum. Mas é igual, tá? Se vocês preferirem, inclusive, eu recomendo fazer isso pelo celular, porque no computador tu não vai conseguir tirar uma foto, a não ser que tenha uma webcam, mas é mais difícil. Pelo celular, se tu precisar, tu tira foto na hora, tem mais acesso à foto, normalmente as pessoas não guardam fotos delas no computador, enfim, tá? Guarda no Drive, né? Pode pegar do Drive também. Pode entrar também, pode. Enfim, aqui estamos na tela inicial do Moodle, né? E se for ver aqui em cima, é igual no computador também, mas, enfim, nessa parte aqui tu tem a tua fotinha ali, uma foto. No caso, se tu não tem foto, vai estar a letra inicial, né? Clica ali, ele vai abrir uma abinha que abre essas opções. Modificar perfil, ver perfil, é logo na modificar perfil. Aqui tu consegue, por exemplo, nome, sobrenome, acho que e-mail tu não consegue mexer, mas tem o Não. município de onde tu vem, uma descrição, se tu quiser, a foto aqui, e aqui embaixo também, se quiser, nome adicional, nome O nome alternativo, adicional, né? gente, é para quem usa nome social, tá? Porque às vezes o aluno está matriculado com um nome X, mas quer ser chamado de Y, né? Aí tem que colocar ali para a gente poder saber, tá? Para respeitar essa diversidade. Então eu peço que vocês façam isso agora. Entrem ali e mudem as fotos de perfil ali no Moodle. Isso, daí aqui na seção de imagem é bem tranquilo. Aperta aqui naquela opção ali de arraste, no caso, né? Mas, enfim, só aperta ali, ele já abre essa tela aqui.
E aqui tu consegue escolher um arquivo, né? Daí tu pode tirar com a câmera ou procurar na galeria, por exemplo, se tem uma foto que queira usar já na galeria. E aí, colocando a foto, é aqui em enviar esse arquivo, é igual do computador também, no caso, como eu não enviei nenhum. E, por fim, lá embaixo tem a opção atualizar perfil. É importante que clique nela, senão ele não vai atualizar. Aí, atualizando, ele salva as mudanças e está tudo certo. Talvez ele demore um pouquinho para atualizar, mas normalmente vai direto. Se alguém tiver alguma dúvida também, daí só perguntar, eu posso ajudar. Dúvidas nessa parte, gente? Eu troquei aqui pelo celular, mas não atualizou no computador. Deixa Então, eu não ver ali se atualizou. Ó, o Às vezes Gustavo pode, atualizou, o Victor às já vezes, atualizou. às vezes pode ser só uma questão de atualizar a página. É, É, tranquilo. tá faltando o Eduardo, que tá aí, né? Já tô colocando aqui. A Grace. Kairi. O usado não tá, né? Deixa eu olhar ali. O usado tá, também tem que atualizar ali. Tá dando uma mensagem de erro. Erro? Quando eu tento subir foto. Isso, diz que é um arquivo não aceito. Então tira a foto. Tá. Tira a foto com a tua câmera, só mostrando o rosto, porque na verdade, às vezes quando é um arquivo muito pesado, o Moodle não aceita. Dependendo da tua foto, se tu trabalhou em cima dela, entendeu? Botou algum filtro, aí já não. Esse não tem dimensão, o Moodle é bom que seja foto quadrada, se eu não me engano, mas ele é cheio de cri-cri. Bom, gente, enquanto o pessoal está fazendo isso, a Maria Emília, o Maria não, Emília. A Emília, os outros que já colocaram a sua foto, a Gabriel vai mostrar a segunda questão que vocês têm que fazer ali no Moodle, tá? Deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês a página para mostrar aonde é. Tá, ali no Moodle, então, também a gente vai colocar uma fotinho, né, para que os colegas possam identificar vocês. Ali nesse geral que a gente fez primeiro é para eu ver, né? E aqui no Moodle é para os colegas também poderem ver. Deixa eu pegar aqui. Mural de fotos, tá? Vocês vão clicar ali no mural de fotos. Vão clicar de novo em mural de fotos e vai abrir, tá? Ó, o Gabriel já colocou ali, ele é um monitor, colocou uma foto bem séria. Nossa, parece até advogado. Ele colocou ali o nome dele, né? O curso e o semestre, tá? É isso que vocês vão fazer. Agora eu vou parar de compartilhar aqui, porque o Gabriel que fez esse material vai conduzir esta parte também. Por que que é importante a gente dar espaço para o monitor conduzir? Para ele se apropriando, né? Futuramente ele pode ser monitor de outra disciplina, de pesquisa, de um departamento, né? Eu já estou falando isso para vocês ficarem de olho, porque o Gabriel foi clonado, mas ele não vai poder ser clonado ano que vem. Então vai abrir monitoria, eu abro vaga para novo aluno. Então, quem quiser se candidatar já sabe mais ou menos o que um monitor faz, tá?
é uma bolsa de R$ 700 por mês, né? É um bom auxílio, além de contar bastante para o currículo de vocês. Pode compartilhar, Gabriel, por favor. Ok. Pronto. Tá, estão chegando certinho? Uhum, estamos. Tá. Aqui, quando vocês acessarem o link já, vocês já vão conseguir alterar ele. Ó, por exemplo, aqui tem o Vitor aqui que tá mexendo e tal. O que eu peço para fazer, no caso, né? Copiem esse quadro aqui, tu vai clicar nele, vai abrir para copiar, ou se tu segurar e arrastar, tu consegue copiar toda aquela nota ali e a foto, né? E aí, fazendo isso, vocês já conseguem editar o texto. Ó, tipo, a Grace aí tá. Se é só dar um Ctrl C ou copiar, né? E colar de novo. Só daí, se quiser mudar a cor, tem como mudar a cor, mas enfim. E aí ele altera o texto, né? Colocando o nome, em qual semestre que está, qual o curso que está fazendo, né? E depois colocar uma fotinho, né? Para facilitar para depois enxergar. Se, por exemplo, aqui, ó. Quem tiver no celular também, ó. Copiar. E aqui é só editar. E quem trabalha, a gente só coloca ali onde trabalha, tá? Eu sei que são poucos, mas quem trabalha, coloca ali, por favor. Ó. Aí depois pode colocar uma foto ao lado, embaixo, onde preferir. De preferência que seja perto, para conseguir associar, né? Coloque o nome que tá na disciplina, tá, gente? Eu tô vendo que tem gente que tá com codinome, tipo Texugo, põe um nomezinho, tá? Eu até esperava que ele trocasse o nome do bloco de notas, né? Mas aparentemente ele não troca automático. Enfim. Não, não, ele não troca. Eu vou pegar um cobertorzinho enquanto o Gabriel conduz isso aí, porque começou a esfriar. Eu consigo trocar esse nome aqui embaixo ou não dá? Tu tem uma opção ali, ó. Tu vir em. É aqui embaixo, cadê? Ó, eu cliquei, ele aqui abriu uma tela de. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Eu tinha visto isso em editar? Não. Os dois são tão mais fáceis. Lá. Bom, tem. Eu só não peguei como aqui pelo Canva do celular. Eu não estou acostumado a usar o Canva pelo celular. Tem que treinar mais para a próxima aula. É, fica a dica. Não, mas Fica a dica. e daí para adicionar uma imagem, aqui vocês podem vir naquela linha que tem upload, e ali tu consegue fazer um upload da galeria aqui, por exemplo. Eu tenho umas aqui salvas, coisas que eu já fiz. Ali em upload de arquivo, ele vai abrir a tua galeria, ou o que for, e aí tu escolhe. Volta para lá, por favor. Não quero voltar. Aí. E aí pode colocar uma fotinho para facilitar a. Perdi a palavra. Enfim. Identificação. Acho que já foi a maioria, né? Deixa eu olhar ali. Aí a gente já vai para a próxima parte. Deixa eu ver, a Grace já tá. Oi, Emílio, ok. alô?
Oi? Oi? Opa. Eu me perdi um pouco. O que tem que fazer? Luzardo, tu tem que ali no onde diz o mural de crachás, tu tem que botar uma foto tua, tá? O teu semestre, o teu curso. É só para identificação. O Gabriel tá mostrando ali, foi ele que fez esse recurso no Canvas e ele tá conduzindo essa parte. Então, esta parte e também a anterior do Moodle. A do Moodle tu pegou, né? De trocar a fotinho lá do Moodle, ou Sim, não? sim. A do Tá. Moodle eu peguei. Tá, então falta essa aí que é do mural ali, que é só clicar ali no mural de foto, vai abrir o recurso e aí tu pode copiar, né, o do Gabriel ou de alguém e editar. Eu, eu entro por um link específico? Onde é que eu posso ver isso? Ali no mundo mesmo, tá? Isso, Tá no caso certo, vai estar. obrigado. Quem Se quiser, eu sou, posso mostrar aqui. quadro branco. Atualizando aqui para ver quem falta ainda, tá? Ainda falta a foto da Maria Emília, do Eduardo, do Valdinei, do Gustavo. Do Kaique. Eu ainda não terminei. Eu acho que tem que logar pra botar a foto, né? Já tá quase lá, tu tá arrastando. É só soltar em cima dali. Isso. É, Solta ela. Deu. Isso, agora deu. Se alguém tiver com dificuldade para copiar ou colar também, aqui nessa aba ali, em elementos, consegue colocar direto. Aqui vai ter, ó, notas auto. Eu usei notas autoadesivas, né? Enfim. Aí clicando ela, ela vai adicionar uma aqui, ó, por exemplo. O Valdinei tinha caído. Vou ver se ele consegue voltar. Deu, o Valdinei voltou. Consegui. Obrigado. Nada. Gente, eu acho que já deu para entender como é que vai fazer o quadrinho de fotos, tá? Quem não conseguir terminar agora, a gente pode. Vocês podem terminar depois. Deixa eu ver quem falta. Falta pouquinho, gente. Já esperar só esses que estão. Faltam só dois botarem a foto. Bom, enquanto o pessoal vai terminando de colocar as fotos, eu vou falar da aula de hoje, tá?
Então, na aula passada, na primeira aula, a gente começou a conversar um pouquinho sobre as variedades dialetais, né? Que elas são perfeitamente plausíveis na língua, né? De acordo com o momento, né? Com o objetivo que a gente tem de fala, né? Por exemplo, eu estou numa aula formal apresentando um trabalho, eu vou evitar as variedades dialetais. Mas se eu estou em casa, no grupo cultural, enfim, essas variedades dialetais são normais, né? E fazem parte, né? Da nossa língua, tá? Gabriel, acho que tu pode parar de compartilhar ali agora, para poder ir continuando, porque eles vão terminando ali, à medida que vão terminando. Um dos livros que pode, para quem quiser se interessar, que fala um pouquinho sobre essa questão da norma padrão e da variedade dialetal e de todos os preconceitos que se tem, esse aqui, A Norma Oculta, Língua, Poder na Sociedade Brasileira, do Marcos Banho. Tá? Ele tem vários livros que trabalham sobre isso. Isso não é uma leitura obrigatória, aqui eu estou dando para vocês outras possibilidades de leituras para vocês fazerem além dessa. Depois eu vou tirar uma fotinho para ficar no grupo, para quem se interessar em fazer esta leitura. Bom, na última aula eu estava trabalhando com umas lâminas, né? E eu parei em determinado momento falando sobre como se trabalhava a língua portuguesa em cada década, né? Então eu parei nessa lâmina aqui, né? Eu falei sobre a década de 50, sobre a década de 60, 70 e de 80 até hoje, né? Então eu gostaria de saber de vocês agora, cada um falando um pouquinho sobre como é que foi o ensino da língua portuguesa de vocês, né? No ensino fundamental, no ensino médio, como é que ele foi trabalhado? Ele foi trabalhado dessa forma mais com uma gramática prescritiva, que era estudado, né, mais a questão normativa da língua, ele foi trabalhado mais como uma questão de interação, tinha leitura, tinha produção textual, tinha música, tinha teatro. Como é que foi trabalhado isso ao longo do ensino fundamental e quem fez lá a educação infantil também? Eu gostaria de ouvir um pouquinho de cada um, por favor. Quem começa? Na minha experiência, Então, foi um pouco de tudo que tu falou, tanto na questão de produção textual, quanto de teatro, música. Teve vários tipos de aprendizado. Uhum. Kaique, me conta um que te marcou. Principalmente a questão de música, que é algo que eu gosto bastante, e foi algo que me ajudou também com a facilidade para aprender melhor. Uhum. Isso é visível, tá? Porque assim, eu dei uma olhada, eu fiz uma leitura dinâmica dos diários de vocês. Aliás, estão de parabéns, a grande maioria entregou o seu diário, né? Só 2 não conseguiram fazer, não entregaram, ou talvez não saibam como subir, né, o arquivo, né? Depois eu reabri e vou dar mais um tempo para isso. E no diário do Kaique se vê essa questão mesmo, que ele já tem uma fluência na produção textual, né? Como reflexo, né, dessa língua trabalhada de uma forma mais viva, né, mais contextualizada, mais interativa. É bem interessante de ver como a história da gente reflete na forma como a gente escreve e na forma como a gente lê também. Próximo. Todos vão falar. Pode ser eu, então. Vai o Valdinei e depois a Emília, que levantou a mão. Na minha experiência no fundamental, eu lembro, faz muito tempo, mas eu lembro que foi trabalhado muito questão de leituras de livros, assim, principalmente literatura e apresentações, assim, em formato de seminários para a turma. No Uhum. ensino médio, eu tive experiência já com literatura e nessa matéria foi trabalhado também variedade dialetal, então para mim já é algo que eu já tinha visto antes. A professora usou também bastante músicas do Adoniran Barbosa e outras que têm bastante variedade dialetal para fazer esse trabalho em aula.
Que bom, Valdinei. Então não é um estranhamento tu entrar na universidade e se deparar com isso, né? Muitos alunos chegam e realmente é um estranhamento cultural, porque não tiveram tantas leituras, né? Não tiveram esse tipo de trabalho. Que maravilha. Qual foi tua escola e uma leitura que te marcou bastante? Foi o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense do Campo Sapucaí do Sul, que é onde eu morava. Uma leitura que marcou bastante. Nossa, eu esqueci agora o nome do livro. Deixa eu pesquisar aqui. Mas é um do George Orwell. Uhum. É aquele da Fazenda, do. Tá bom, não tem problema se não lembra, mas Não, enfim. já vou achar aqui, mas agora eu não vou lembrar de cabeça o nome do livro. Tá ótimo. Revolução dos Bichos? Isso, Revolução dos Bichos, esse mesmo. Tá bom. É um livro bastante interessante mesmo, um enredo bem interessante. Emília, parar de compartilhar aqui para poder enxergar. Agora sim. Então, estudei até a 7ª série no Colégio Nossa Senhora das Dores. Mas, embora seja escola particular, o Daltro Filho, na 8ª série, que foi, assim, um mergulho dentro da leitura. Foi bem a época que surgiu os livros para gostar de ler. Chegou a conhecer, professora? Sim, aquela coleção, eu trabalhei com a coleção. Coleção. Era muito bom. Eu Era uma tenho linguagem... deles por ali. Tu tem? É muito bom. E depois, na sequência, foi magistério no Instituto de Educação no General Flores da Cunha, né, no IE. E lá Que não tem como, né? excelente. Formação de professor, se não lê, se não escreve, não funciona, né? Exatamente. É. E o teu Então, diário reflete bem isso. a gente buscar conhecimento, não procurar não se repetir nas palavras, né? É o respeito ao leitor também, não é só a gente escrevendo, né? Tem que ter o respeito também a quem está lendo, né? Ó, isso que a Emília falou é uma coisa importante. Eu vou falar mais depois no diário de vocês, tá? Mas uma coisa que vocês têm que ter em mente sempre, que há um leitor virtual na escrita de vocês, né? A gente sempre fala nisso, tá? Que a gente não escreve para o professor corrigir, a gente escreve para que qualquer pessoa possa entender aquilo que está escrito, tá? E ter um panorama daquilo. Então, isso é uma coisa bem interessante. Muito bem. Sim, tá bom. Alexandre? Estava com a mãozinha levantada. Pode falar, Alexandre. Acho que o microfone não está funcionando. Tá, que pena. Tá, então enquanto ele arruma o microfone, já foi o Valdinei. Vamos os outros. Eduardo, pode ser tu? Claro, claro. Boa parte do fundamental, principalmente, foi mais neste estudo mais envolvendo a gramática, sem muitas formas alternativas, seguindo mais a forma padrão do ensino da língua portuguesa. Algumas vezes tiveram, sim, algumas atividades mais diferentes, como utilização de músicas nacionais para mostrar algum ponto. De vez em quando eram enviados alguns textos, partes de obras, contos, tudo sempre bem curto. Agora, eu mesmo nunca tive muito interesse na literatura, só fui realmente começar a ter ali pelo meu 2º ano do ensino médio. Daí, por conta de um amigo meu que me emprestou uma coleção de contos de terror do H.P. Lovecraft. Tanto que acho que foi um dos primeiros livros que eu li que tinham um grande volume de páginas, né? Foi Reanimator. Eu até tenho aqui uma cópia.
E desde então eu fui vendo alguns contos, fui lendo. Acho que uma das atividades que mais me marcou envolvendo a literatura foram justamente envolvendo contos, que a minha escola, o Barão de Tramandaí, a gente fez uma atividade durante 2 anos, que foi escolher um curta, desculpa, que escolher um conto e Uhum. fazer em grupo um curta-metragem envolvendo o conto. Olha Eu que fiz dois. interessante. O primeiro foi O Coração Delator e o segundo foi O Chamado de Cthulhu. Olha só, que interessante. E é isso. Muito bom. Agora, Alexandre, então. Já resolveu o microfone? Não. Não ainda? Então, Gustavo, pode ser tu, que não foi ainda? Opa, pode ser eu, sim. O meu ensino médio, assim, a relação do português, tal, do ensino médio foi bem similar à do Eduardo. Principalmente no fato da gente focar mais na gramática e da norma padrão de escrita. Mas a questão de literatura eu também nunca tive interesse nessa época. Eu só fui começar a gostar de ler assim depois que eu terminei meu ensino médio. Mas um dos pra ser honesto, não, o único livro que eu lembro de ler quando eu estava na escola é o mesmo livro que o Valdinei tinha mencionado, do George Orwell, Uhum. que eu acho que quase todas as escolas devem ter botado esse livro para as pessoas da minha geração verem, né? Eu acredito que sim, né? Na minha geração eram outros bem diferentes. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sim. Alexandre consegue agora? Ainda não? Victor. Oi. No meu ensino médio, como eu percebi naquela parte da Oi, tá pandemia, funcionando agora? É, só aguenta um pouquinho que o Victor tá falando, tá? Depois vai tu, Alexandre. foi bastante o estudo da gramática, também muito sobre o contra-sujeito da frase e esse tipo de coisa. Só mais pro final, pro terceiro ano que eu comecei a ver algo diferente, mas também era só para fazer a redação do Enem, então não. Uhum, tá Tá bem. funcionando Alexandre, agora? pode falar agora. Ah, desculpa, tive Tá, que tá sim. rachar um fone de ouvido aqui, parou de funcionar o notebook aqui, não sei Tranquilo. por quê. Bom, na educação básica, já faz um tempinho, né? Eu lembro que era trabalhado muito mais assim o português assim relacionado realmente às regras, né? Regra gramatical, copiado quadro, exercício. Aí era trabalhado muitos textos do livro didático, né? Isso até o oitavo ano lá no primeiro grau, né? E daí a literatura assim foi mais introduzida no a partir do ensino médio, né? Até com a disciplina de literatura, né? Desvinculada do português e daí sim entendendo mais o português assim de uma forma mais interpretativa e menos da forma mais tradicional assim de regra de ortografia, né, enquanto no primeiro grau era mais, e os textos que a gente trabalhava eram muitos textos que eram trazidos mesmo no livro didático, né, contos, trechos ali, e no ensino médio daí um contato maior ele com textos maiores, né, com livros, com os grandes autores brasileiros. Uhum, tá bem. Falta a Grace, né? E o Zardo, é isso? Quem vai? Oi, professora. Tá Pode ouvindo? falar? Tô. Na parte do fundamental, a senhora quer saber, eu estudei também mais essa parte burocrática do português, a forma de escrita, essas coisas, e a gente fazia conto, a gente fazia poesia, Uhum. até teve participação na Festa do Peixe, teve um concurso de poesia ali. Que Eu não bom. ganhei.
Mas participou. Vamos lá, faltou o Luzardo, né? Eu acho que sim. Tá dando para ouvir tranquilo? Tá. No meu ensino médio, eu acho que foi mais forte assim. No fundamental foi só regra e regra e regra. Eu peguei bem na pandemia ali, mas eu consegui voltar um pouco antes e o pouco contato que eu tive, minha professora tentou passar mais literatura brasileira. Ela deu pra gente ler Capitães de Areia, que eu achei bem interessante, assim, até foi um ponto para mim ter ideias para a redação do Enem quando eu fiz, Uhum. mas não chegou a ir muito além disso também, assim. Foi mais Certo. regra e um pouco da literatura brasileira mesmo. Uhum. Bom, gente, acho que foi todo mundo, né? Ou eu esqueci alguém? Foi todo mundo, né? Olha só, o que que tem a ver isso com a nossa disciplina? Por que que eu estou investigando as memórias de vocês? Eu estou puxando lá do ensino fundamental, né? De como é que foi o trabalho com a língua portuguesa, com leitura, com escrita. Isso a gente não precisa pensar só na disciplina, né, de língua portuguesa, porque na verdade todas as disciplinas trabalham com português, né? Acho que foi o Victor que me comentou que o professor de geografia que ajudou ele a ler um texto, a aprender a ler texto. Foi tu, né, Victor? Uhum. Né? Às vezes é o professor de geografia que vai ter uma influência, né, que vai ajudar a entender como é que se lê um texto, como é que a gente se apropria daquilo, ou de história, ou de filosofia, ou de sociologia, enfim. Eu estou trazendo essas memórias de como é que foi trabalhado o português, a língua como um todo com vocês, porque nós temos 2 textos que envolvem essas memórias, que nós vamos escrever na disciplina, tá? Que é o texto de memória, né? Que já fala mesmo sobre memórias, né? Mas não só de leitura e escrita, a gente também vai falar de língua e linguagem, que é um pouco mais amplo do que leitura e escrita, e letramento. Então, nessas próximas aulas, a gente vai trabalhar sobre essas questões da produção textual, a gente vai aprofundar um pouquinho mais a origem da linguagem, a gente vai trabalhar mais sobre a linguagem verbal, não verbal, para que vocês tenham elementos para escrever esse texto de memória, trazendo tudo que vocês lembram, né? Ah, como é que era? Porque, na verdade, assim, se a gente pensar em linguagem, deixa eu pegar aqui uma lâmina para apoiar o que eu estou falando aqui. Vamos voltar às lâminas ali que eu estava trabalhando com vocês. Agora eu não vou enxergar vocês, certo? Mas se tiverem alguma dúvida, vocês me parem, certo? Então, se a gente pensar na linguagem, né? Na perspectiva que eu falei para vocês na aula passada, eu falei que eu ia trabalhar na perspectiva mais sociolinguística, né? Então, como é que a língua é vista, né? Ela é dotada de heterogeneidade sistemática, ela não é homogênea. Fato que permite a identificação e demarcação de diferenças sociais na comunidade, constituindo-se como parte da competência linguística dos indivíduos o domínio de estruturas heterogêneas. Então, assim, a gente vai pensar como é que era feito esse trabalho, não só com a linguagem formal, mas na informal também. Na medida que vocês fazem lá, teve um teatro, como alguém mencionou, teve ali um documentário, entrou a linguagem padrão e entrou a variedade dialetal. Então, isso tudo faz parte da língua, né? Então, a linguagem, ela é algo muito amplo, né? Ela mostra como é que o sujeito vai se constituir, né? Na medida que ele está interagindo com os outros, né? A linguagem sempre nos produz. A gente é um sujeito inacabado, a gente está sempre sendo produzido na e pela linguagem, né? Então, a gente podia dizer que a linguagem é um trabalho de artesão, como diz ali na citação, né? O trabalho social
pessoal comigo e com os outros. Isso implica que não há um sujeito dado e pronto, né? Ele entra na interação e na medida que ele está entrando nessa interação, ele está se constituindo, né? Então, essa dimensão de linguagem, vocês vão tentar trazer para esse texto que vocês vão fazer, que é o texto de memórias, mais além. A gente vai trabalhar várias aulas para que vocês possam ter elementos para isso. A gente está só começando o trabalho, tá? Então, nesse texto de memórias, vocês também podem trazer algumas expressões que não fazem parte, entre aspas, desta norma padrão, tá? Por quê? Porque dentro da perspectiva da sociolinguística, não existe essa dicotomia entre fala e escrita, tá? Ela é substituída por uma visão tritômica da língua, que é língua, fala e discurso. E aí vocês podem pensar também nos discursos que eram feitos, né? Além do ensino da língua em si, muitos discursos também nos educam, tá? Então, a gente sempre vai pensar nisso, naquele discurso que é feito oral, mas aquele discurso que não é feito oralmente também, tá? Ele também forma o sujeito. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eram feitas filas. A fila era um atrás do outro, era por ordem de tamanho, tinha que ter fila, não tinha que ter fila, quais as regras que tinham na escola, tudo isso faz parte de linguagem, de língua, de linguagem, né? Então, a linguagem é algo bastante amplo, certo? Então, isso tudo vai ser trabalhado no texto de memórias de vocês, né? Eu achei muito interessante que vocês trouxeram essa ideia de que já tem uma certa familiaridade com leitura, porque quanto mais eu leio, melhor eu escrevo, né? Se eu quero melhorar a minha escrita, eu tenho que conseguir ler mais, né? Ler ajuda a escrever, e aí qualquer tipo de leitura, né? Não precisa ser aquela leitura, né, mais formal. Todas as leituras, elas contribuem para que a minha escrita melhore, tá? Bom, eu vou trabalhar mais algumas laminazinhas sobre essa questão mais inicial, que eu comecei a trabalhar na aula 1 e não terminei, para a gente poder ir além. Tô abrindo aqui, tá? Ó, vamos lá. Então, falando em linguagem, que tipos de linguagem que existe? A gente começou a falar na aula passada, quem lembra? Ninguém? Passar aqui a laminazinha para vocês. Minha internet está bem lenta, tá, gente? Desculpa, mas realmente ela está lenta. Então, nós temos a linguagem verbal, né? Que se vale da palavra, seja escrita ou falada, né? E temos também a linguagem não verbal, né? Que vai se valer de sinais, de ícones, gestos, cores, sons, né? Se a gente pensar nesses dois tipos de linguagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, qual delas seria uma linguagem mais rigorosa, mais correta, enfim? Agora é para falar. Eu acho que seria não verbal. A não verbal.
E os outros? Linguagem formal? Formal, a Grace. Tá, Eu também penso que seja verbal. a verbal. Tá. E qual que tem mais validade, né? A fala ou a escrita? Validade ou que chega mais a grandes massas? Porque muita gente ainda não tem o conhecimento. Consegue se comunicar através da fala. Qual que tem mais valor, vamos dizer, a fala ou a escrita? Vou tentar fazer Escrita. uma forma muito simples. Eu acho que seja fala, que é o que a gente usa mais. Até porque É, todas as depende do pessoas contexto, podem né? ler. foi o que eu quis dizer. Eu acho que é a fala também. Uhum. Então, gente, nenhuma nem outra, tá? Nem a linguagem verbal, nem a linguagem escrita. São linguagens diferentes. Nenhuma tem mais valor que a outra, né? Por exemplo, tem gente que diz que a linguagem escrita ela tem mais rigor científico, né? Depende. Por exemplo, se eu for fazer, eu sou uma reitora de uma universidade e vou fazer uma aula inaugural de uma universidade, a minha linguagem verbal, a minha fala, ela vai ser tão rigorosa quanto a escrita, né? Então, depende do meu objetivo. Então, nenhuma nem outra tem mais ou menos valor. Elas têm funções diferentes e complementares. Hoje em dia, a gente não tem, como eu disse para vocês, mais uma única forma de usar o texto, né? A gente tem, às vezes, no meio de um texto, ícones, nós temos fotos, nós temos várias coisas, né, que complementam a linguagem escrita. Então, ela é multimodal, né? Então, assim, tanto uma quanto a outra, elas são importantes e diferentes, né? Por exemplo, se eu estou num país estrangeiro, né, a linguagem que é feita mais por símbolos, por ícones, vai me ajudar muito, né? Porque pelo menos saber ir ao banheiro eu vou saber, né? Vai ter um símbolo lá que é um símbolo que em todos os países é o mesmo, né? Então tem coisas que a gente não pode dizer que uma é melhor ou não do que a outra. Isso foi uma discussão teórica muito ampla, que sempre se fez lá na década de 50, 60, 70, se defendia que a linguagem escrita ela tinha mais valor. E a linguagem falada ela tinha menor valor, né? Hoje se sabe que tanto uma quanto a outra elas têm objetivos diferentes, né? Têm conotações diferentes, né? E elas podem ser tão elaboradas ou valiosas, né? De acordo com o fim que eu vou usar esta linguagem, né? Então, isso tudo tem a ver com aquilo que eu falei na primeira aula, né? Com as concepções que eu tenho de linguagem, né? Se eu acho que ela é só uma expressão do pensamento, então eu vou achar que ela escrita tem mais valor, né? Se é um veículo de comunicação, eu vou valorizar mais a imagem, talvez, né? Agora, se eu vejo como interação humana, as duas coisas estão juntas, né? E servem para interação, e servem para comunicação, né? Então, a linguagem, ela está muito relacionada à cultura, né? É um traço cultural adquirido pelo indivíduo em função de estar inserido em uma determinada sociedade ou grupo social, né? E quando vocês forem trazer a questão do memorial de vocês, vocês vão poder trazer toda essa inserção de vocês no grupo social. Por exemplo, para além da escola, né? Vocês em casa tinham contato com a linguagem, seja através de música, verbal, escrita, música, né? Os pais tinham hábitos de ouvir músicas, ou contavam histórias para vocês, ou tinha roda de causos, antigamente no interior se fazia aquelas rodas de contar histórias, né? Então, tudo isso vocês vão tentar trazer no memorial de vocês, tá? No texto de memórias, que depois vai se transformar no memorial, tá?
Então, a língua, na sua relação com a sociedade, espelha os valores e o acervo cultural historicamente construído, né? Então, a língua aqui no Rio Grande do Sul, né, vai espelhar muitos valores do gaúcho, né? A tradição gaúcha, os trejeitos, a colega que não está hoje aqui, lá de Pelotas, é o merece, é a forma de se expressar do gaúcho, né? Então, isso vai estar presente no memorial de vocês, no texto de memórias, não tem como não estar. O texto de memórias de uma pessoa que nasceu e se criou no Rio Grande do Sul vai ser diferente de uma pessoa que nasceu e se criou no Nordeste, são culturas diferentes, né? As práticas linguísticas são influenciadas pelo modo como a sociedade se estrutura, política, econômica e culturalmente, né? Então, hoje em dia, nós temos práticas linguísticas muito influenciadas pela tecnologia também, né? Além das questões da cultura contemporânea, tá? Então, aqui eu não vou falar porque a gente já falou da variação linguística, mas só deixar isso frisado para vocês, né? Sobre a questão da correção versus da adequação, né? Ao se considerar os usos da língua, os estudos linguísticos têm apontado para uma superação de noção de correção, apresentando o conceito de adequação, tá? Então, a noção de erro está dentro de uma gramática normativa. A noção de adequação está de acordo com o registro, né, dentro de uma noção de adequação ao registro e à situação discursiva, tá? Então, na nossa disciplina, a gente sempre vai trabalhar assim, isso que tu usaste, esse termo que tu usaste agora, nesse diário, né? Ele está adequado para um diário acadêmico ou não está, né? Não é mais a noção de erro, ele está errado, ou ele está adequado ou não está. Como é que eu faço para qualificar, para ficar mais adequado a esse tipo de gênero textual, né? A gente vai estudar depois o que é o gênero textual, mas seria mais ou menos simplificando como os gêneros da música, né? A gente separa em tipo de gêneros, né? Gênero pagode, samba, né? Os gêneros textuais são formas de separar, né? A comunicação escrita, né? Para que a gente siga as regras daquele gênero, né? A gente domina todos? Não, são mais de 10 mil gêneros, né? Textuais. Então, a gente vai aprendendo e vai trabalhando alguns desses gêneros e a gente vai trabalhar com mais gêneros de alguns desses gêneros textuais durante a academia do que outros, né? Bom, deixa eu ver aqui em que parte do plano eu tô, porque como eu disse para vocês que esse negócio meu raciocínio não tá dos melhores, eu tenho que olhar o plano para ver. Bom, então, esse texto que vocês vão escrever, eu vou ir dando dicas para vocês, né? Do que vocês podem ir colocando no texto. Mas quem quiser já começar a rascunhar, né? Eu lembrei lá na minha professora de pré-escola, alguma coisa que ela fazia, né? Que me influenciou a gostar de leitura. Ela contava histórias, né? Eu, por exemplo, uma questão pessoal minha que me influenciou muito para gostar de ler, era ouvir discos de histórias infantis. Na minha época tinha o disco da Cinderela, o disco do Chapeuzinho Vermelho, os disquinhos tinham cores e tu ouvia história. E aí depois eu quis conhecer a história escrita, né? Então, cada um foi influenciado, né? Às vezes essa influência de querer ler e escrever já começa lá na educação infantil para quem fez, tá? Então, vocês podem começar a
a escrever esse texto, rascunhar esse texto, mas ele só vai ser exigido lá pela quinta aula. Mas eu já estou começando a introduzir para vocês começarem a, de repente, deixar um bloquinho, anotar coisas que vão lembrando, tá? Ele pode ser feito um texto de memórias de vocês mesmos, mas às vezes a pessoa tem alguma dificuldade de escrever sobre suas memórias, né? Eu não me lembro quem que comentou que não teve uma boa vivência. Eu acho que foi o Gustavo, né, num intercâmbio. Então, assim, por exemplo, se no texto de memórias essa vivência do intercâmbio não foi boa, eu não preciso colocar isso no texto de memórias, eu posso filtrar aquilo que eu quero colocar. Ou, bom, eu fiz há tanto tempo ensino fundamental, há tanto tempo que eu não lembro mais, né? Pode ser também uma entrevista com uma pessoa para pensar sobre essas questões das memórias. Eu estou lançando já agora para que vocês já tenham, né? Comecem a pensar como é que vocês vão estruturar. Vou escrever sobre mim mesmo, que eu acho bem mais interessante, mais elementos, ou se eu acho difícil escrever sobre mim mesmo, eu tenho questões que eu não consigo, então eu posso fazer entrevista com outra pessoa, né, sobre as memórias dessa pessoa e escrever. A gente vai escrever e depois de escrever o texto em si, a gente vai teorizar. Ele vai virar um memorial acadêmico. O memorial acadêmico, ele vai trazer citações teóricas, então tudo isso que eu estou trazendo, essas lâminas, né? Então, vocês podem estar lá relatando a experiência de vocês, né? Então, alguns se identificaram com a década de 80 em diante. Então, ou alguns mais com a década de 60. Embora eu tenha tal idade, né? O meu ensino foi mais parecido com a década tal, né? Das lâminas, né? Trabalhadas em aula. Então, vamos fazer toda essa reflexão em cima do que a gente está trabalhando. Então, tudo que a gente está trabalhando vai resultar em algo escrito. Alguma dúvida até aqui? Não? Tranquilo? Ah, eu acho que é. Ali tá. Não, tá. Então tá. Bom, gente, eu tô falando dos trabalhos, né, centrais que a gente vai ter nos próximos tempos, né? Então, a gente já teve o diário, a gente vai ter o fórum, que eu vou falar daqui a pouco, a gente vai ter o texto de memórias e o memorial, que a gente vai ter nessa primeira unidade ainda, tá? Ao longo da disciplina, vocês lembram que eu falei que a gente poderia fazer ou um portfólio ou um diário. Lembram disso na primeira aula? E aí eu disse que eu ia explicar melhor. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor por quê. Porque isso precisa já ser começado agora. Se eu deixar para fazer mais adiante, eu vou esquecer, né? Então, eu vou precisar ir fazendo mais ou menos aula a aula esse trabalho, tá? Então, o portfólio, né, ele é uma questão que pode ser feita fisicamente, né? Por exemplo, na educação infantil é muito comum o portfólio, né? As crianças anexam os trabalhos todos ali, né? E tu vê todo o progresso daquela criança ao longo do ano, né? E ele pode ser feito também virtualmente. Eu gosto de fazer o portfólio porque primeiro, porque a gente exercita a escrita, né, que é um objetivo da disciplina. E segundo, porque a gente consegue organizar, né, as informações, os conceitos, né, do que a gente trabalhou. Então, eu vou mostrar para vocês dois portfólios, um de uma outra disciplina, um desta disciplina de outro semestre, e um diário. E vocês vão poder escolher fazer ou portfólio ou diário, tá? Então, eu vou abrir agora para mostrar.
Como tá lenta essa internet, meu Deus. Tá aparecendo para vocês? Alguém só Sim. responde. Sim. Então, esse portfólio foi feito por uma aluna, tá? De outra disciplina que é o ministro, Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Infantil nos anos iniciais, tá? Então, o objetivo desse portfólio, para essa turma, não era ser um portfólio reflexivo, era ser um portfólio que mostrasse a trajetória na disciplina, tá? Então, ela foi fazendo. A introdução vai ser a última coisa que vocês vão fazer, tá? Vão deixar ali uma parte para isso, porque se faz sempre ao final, tá? Então, ela foi dividindo por unidade. Então, unidade 1, colocou a aula 1, o que a gente fez? A gente fez a apresentação analógica e digital, com recursos do Padlet, enfim, né? Ela colocou foto da turma, a gente teve uma animação Escravos da Tecnologia, né? Ela colocou ali a opinião dela. Na aula 2 a gente trabalhou um texto sobre tecnologias, daí ela colocou um pouquinho do resumo do texto, né? E assim foi indo. Tudo o que foi feito na disciplina, né? As atividades, ficar 1 hora sem tecnologia, escrever sobre isso, ela foi colocando ali no portfólio dela. Os trabalhos que a gente fez em sala de aula, tá? Importante, assim, o portfólio não escolha um design muito poluído, sabe? Quanto mais limpo, melhor. Aqui ficou bom porque ficou um designer que não ficou pesado, não ficou, né? Ficou fácil de entender. Ela foi colocando ali a visão dela, as ideias que a gente ia tendo em aula, o que a gente ia fazendo. E assim foi. A unidade 2, eu vou passar rápido, porque a gente teve lá vídeos, essas coisas todas, tivemos jogos que a gente criou, e ela foi colocando o que a gente foi fazendo, até que a gente, todos os jogos que a gente foi criando, né, até o final, né? E no final, eu vou chegar ao final só para vocês verem, o final do portfólio é sempre a conclusão, né? Autoavaliação e avaliação da disciplina, tá? Então, esse é um dos portfólios que foi feito em outra disciplina. Agora eu vou mostrar para vocês um desta disciplina, tá? Vou abrir aqui. Então, o interessante é cada aula vocês já irem anotando coisas, reflexões, até mesmo dúvidas, tá? Para colocarem no portfólio de vocês ou no diário de vocês. Aí vai depender do que vocês vão escolher. Estou tentando abrir aqui, tá bem lento, mas vai abrir. Ah, agora sim. Tá. Então, esse já é dessa disciplina, tá? Do semestre passado, de uma aluna que cursou gestão pública. Tá cursando gestão pública. Aí ela colocou por itens, tá? Uma nova jornada, o ingresso na URGS como um marco de transformação pessoal e profissional. Ela colocou alguns títulos que ela foi desmembrando. Desafio diário de conciliar trabalho, deslocamento e responsabilidades pessoais. O encantamento inicial com o ambiente acadêmico vibrante e as novas possibilidades. A superação das inseguranças através do entusiasmo pelo curso de gestão pública. Então, ela foi separando e ela foi trazendo, a gente leu esse texto, né, o ofício do estudante, ela trouxe uma citação e aqui ela trouxe um resuminho do que o texto trabalhou,
tá? Por quê? Porque foi fichado, esse texto foi fichado, e a gente vai fazer isso em seguida também. A gente viu um vídeo, vocês vão ver também sobre a origem da linguagem, então ela fez ali o resumo do vídeo. A gente trabalhou fichamento, leitura crítica, autonomia, ela foi colocando ali, a questão da oralidade, né, que a gente foi trabalhando. O texto de memórias escrita, que ela separou em algumas sessões, infância e família, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá? Aí cada um vai fazer da sua forma. O rigor na produção acadêmica, como se faz uma citação direta, uma indireta, resumos que a gente trabalhou, a diversidade cultural, a gente trabalhou vários documentários, vocês vão trabalhar também, tá? Aqui ela fala mais sobre o memorial dela, né? A experiência mais marcante da disciplina, revisitar lembranças profundas e transformar a própria história em narrativa acadêmica. A evolução e a autoavaliação dela, né? E a avaliação da disciplina, tá? Aqui eu não estou mostrando porque tá super bom, tá? Eu tô mostrando formas que os alunos conseguiram fazer. Então, isso é o portfólio. Eu posso fazer em forma de diário, que nem vocês fizeram no diário da primeira semana? Pode. Pode também fazer em forma de diário, sem imagem, sem fazer essa apresentação. Pode ser uma coisa mais simples. Deixa eu pegar aqui um que é em forma de diário. O informe de diário eu não separei aqui, gente, mas assim, na verdade o diário é um texto escrito, como vocês estavam fazendo, ela foi relatando, então, todos os dias e fazendo a reflexão das aulas. Então, vocês podem escolher fazer em forma de diário ou em forma de portfólio. Depois eu posto no Moodle do diário para vocês darem uma olhadinha também. Alguma dúvida nesse trabalho da disciplina, que esse é o trabalho mais extenso, né? Vocês vão entregar esse diário ou portfólio na sexta aula, na 12ª aula e no final da disciplina. Dúvidas sobre isso? Nenhuma? Um vai ser continuação do outro, ou a gente vai ter que, como é que diz, acrescentando até o final da disciplina? Isso, um vai ser continuação do outro. Vocês vão escrever da primeira aula que nós tivemos até a sexta aula, vou entregar lá no Moodle, né? Eu vou abrir esse espaço, né? Primeira parte do portfólio ou diário, né? Vocês vão colocar a primeira parte. Aí depois vai a segunda parte, né? Vocês vão continuar da aula 6 em diante, até terminar, né? A terceira parte vão ter todas as aulas, né? Esse diário reflexivo ou portfólio reflexivo, né? Que vocês vão fazer, tá? Alguns ficam muito pesados, daí a gente só coloca o link, mas isso a gente vai vendo depois. Quando vai acontecendo, a gente vai ajustando. O importante é vocês entenderem que é necessário, né? Vocês irem fazendo essas anotações para colocar no diário de vocês ou no portfólio, né? E não deixar para fazer isso lá adiante, na sexta aula, porque daí metade das coisas vocês esqueceram. Entendido, gente? O que vocês gostaram mais? Vão preferir fazer diário ou portfólio? Só por curiosidade. Eu vou fazer portfólio. Eu acho que o portfólio é interessante. Eu vou fazer diário. Diário? Tá. Diário. Diário, cada um pode fazer do seu Como jeito, a gente tá? colocaria, ali é tipo uma apresentação em PowerPoint, como a gente colocaria no Moodle? Não precisa, no caso... Assim, faz a apresentação no PowerPoint, no Canva, no Word. Como colocar no Moodle, o Gabriel vai ajudar, tá? Ele vai ajudar a mostrar como é que sobe no Moodle,
tá? Então, assim, quando uma aula antes de vocês terem que colocar no Moodle, ele vai ensinar a fazer isso, tá? Então, por isso que a gente tem um monitor, para ir nos ajudando ao longo da disciplina, né, a fazer esses procedimentos que vocês não estão tão acostumados. Quem já é veterano, como a Emília, ou, enfim, já estão acostumados com essa questão do Moodle, né? Mas para quem é estreante, a gente vai ensinando. E vocês têm outra disciplina que esse semestre eu não estou trabalhando, eu pedi para não trabalhar porque eu estava com muitas disciplinas, que é tecnologias da educação e comunicação. Não, tecnologias da informação e comunicação. Vocês devem estar fazendo o primeiro semestre. Lá vocês também vão aprender, tá? Quem é que está fazendo só para eu saber essa disciplina? Levanta a mãozinha. Só 2. Nossa. Qual o nome? Desculpa, não ouvi. Introdução à tecnologia da comunicação. Ah, tá. Eu também tô fazendo. Tá, ótimo. Nessa disciplina, vocês vão aprender essas questões de como é que sobe no Moodle, como é que faz, né? Todas as questões vocês vão aprender, tá? Se não aprenderem lá, não tem problema, porque nós temos monitor. Então, o nosso monitor tem que trabalhar. E o trabalho da Gabriel é esse. Por falar em Gabriel, agora a gente vai para a próxima parte da aula, que é começar a discussão do texto que eu pedi para vocês lerem, certo? Então, eu peguei um aplicativo que se chama Genial, certo? É um aplicativo que tu pode montar jogos, palavras cruzadas, caça-palavras, tudo que é tipo de jogo, tá? Eu peguei algumas palavras relacionadas ao texto, né? Palavras relacionadas diretamente ao texto ou indiretamente ao texto. Então, são palavras ou expressões. Então, cada um vai achar uma palavra, né, e vai falar um pouquinho desta palavra no texto, o ofício do estudante na entrada da universidade, tá? Gabriel, por favor, coloca ali para mim. Essas palavras... Oi? Não, desculpa, só deu um ok. Tô vivo aqui. Tá vivo, ótimo. Essas palavras, gente, podem estar na vertical, na horizontal, elas só não vão estar invertidas, porque eu botei no fácil, tá? No difícil elas aparecem de tudo que é jeito e fica muito complicado de ver. Eu não sei se a tela que ele está compartilhando não está muito pequena para vocês, para mim está parecendo pequeno. Como é que tá para vocês? Vocês conseguem enxergar? Muito pequeno. Muito pequeno. Então deixa que eu compartilho. Eu Tá. compartilho daqui, Gabriel. Tá. Eu acho que ele está no celular. É. E aí o celular tem esse problema, né? O celular tem esse problema, fica muito pequeno. É que eu queria que ele fosse marcando as palavras para mim, por isso que eu pedi para ele, mas vamos lá. Vou ter que diminuir um pouquinho a letra aqui, senão não vai caber tudo na tela. Só estou trabalhando para diminuir a letra, que ficou grande demais. Deixa eu botar ela em 10. Acho que em 10 dá. Estão enxergando já? Sim. Sim. Tá. Então tá. Deixa eu minimizar para eu poder enxergar vocês aqui. Não vou conseguir. Quem começa localizando uma palavra e falando sobre ela? Todo mundo vai localizar, então. Uma palavra ou uma expressão. Eu achei o mundo das ideias. Pode ser inglês. Oi? Oi? Mundo Pode das falar, ideias. Mundo das É o ideias. que é pra mim. E ao que tu relaciona isso no texto? No texto, quando ele fala o mundo das ideias, é quando o calouro entra para a graduação e é apresentado ao mundo das ideias.
como uma forma de se desenvolver melhor na vida acadêmica. Isso. O mundo das ideias é um mundo teórico, né? Onde a gente teoriza, né? E uma das coisas importantes de vocês saberem é que vocês vão ter vários textos teóricos. Nenhum tem a verdade absoluta, porque são pontos de vistas teóricos a partir de uma visão, certo? Então, vocês vão ter contato com várias visões, né? Durante a universidade. Vocês não precisam concordar com tudo. Esses textos vão ajudando vocês a construírem a visão de vocês, né? Da teoria, tá? Próximo. Democratização do ensino. E aí, Valdinei, o que tu tem a falar sobre isso? Ele cita a democratização ali sobre o acesso à universidade, né, que hoje tem muito mais meios de tu conseguir acessar o ensino superior, mas também ele fala sobre a problemática de não ter a democratização da permanência, né, que ainda tem essa dificuldade dos ingressantes em permanecer na universidade. Uhum. Isso é a ideia central do texto, né, gente? Realmente existe uma democratização. A gente pegando só o Rio Grande do Sul, por exemplo. Não sei se vocês conhecem a Unipampa, Universidade Federal do Pampa. A sede dela é em Bagé, mas ela tem vários polos, e os polos são só em fronteiras. Eu trabalhei em Jaguarão, que é uma fronteira. Então, essas pessoas de Jaguarão, antes da universidade, elas tinham que ir a Pelotas, viajar 1h30, 2, se pegasse ônibus, muito mais, né, do que isso, para poder ter acesso à educação pública gratuita e de qualidade, né? Então, houve uma grande democratização, não só com universidades públicas, né, com os IFES também, né, e também com as particulares, né, que pelo FIES, ele fala ali, né, se consegue ter o acesso. Só que muitas vezes se tem esse acesso e se encontra um professor que está acostumado a trabalhar com aquele aluno como se ele já tivesse uma vivência universitária, né? Chega no primeiro semestre, daí o professor vai falar lá sobre um conceito super difícil, né? De uma forma bastante rebuscada, com a linguagem acadêmica que é correta, não, né? Só que muitas vezes o professor não percebe que a vivência daquele aluno ali no ensino médio, no básico, não lhe permite, nesse momento, entender o que é dialética, por exemplo. Vou chutando aqui um conceito. O professor fala, porque é dialética, não sei o quê, e fala como se fosse uma coisa normal, porque para o professor é normal, né? Mas para aquele aluno que está chegando, muitas vezes não é, né? Então, o desafio da universidade não é apenas agora ter os alunos na universidade, mas que eles permaneçam, que eles não desistam, né? Com esse estranhamento cultural desta linguagem diferente, desse ritmo diferente, né? Nos diários de vocês que vocês escreveram, vocês falaram um pouquinho mesmo desse ritmo, né? Tem que se adaptar a um transporte, a um horário, é tudo diferente do que era, né? Agora mais os nossos transtornos climáticos, né? Nós temos a nossa realidade daqui para frente. Então, são vários desafios para que se fique na universidade também, no ensino fundamental e no médio, que a gente vai lidar. Então, esse texto, ele foi escolhido porque ele é um dos poucos textos que aborda esse assunto. Embora ele compare com a França, que não tem muito a ver com a nossa realidade, é uma das poucas pesquisas feitas na nossa realidade, tá? Próximo. Tem ali a escrita cotidiana também. Escrita cotidiana. E no texto em si, ele até cita como, acho que é diário de aflição, se eu não me engano. Uhum. Ele pede, por exemplo, para quem está no primeiro ano, no primeiro semestre, no nosso caso, que conte diariamente, ou num diário, ou em algo assim, sobre como está sendo a rotina na faculdade. Uhum. E aí se viu, né, o quanto essas pessoas que passaram por essa experiência de fazer o diário, como eles tiveram sucesso depois no mestrado ou até no doutorado, quer dizer, houve uma pesquisa longa, né,
que mostra como é importante essa escrita diária, né? A gente fez só o diário da primeira semana, não vou fazer com vocês isso prolongadamente. Aí, isso vai ser feito na forma do portfólio ou do próprio diário, tá? Próximo. Tem ali sucesso acadêmico. Uhum. No texto ele cita muito, ele faz muita relação entre o sucesso acadêmico e a principal ideia do texto, de que o aluno que vem do ensino médio, depois dessa democratização do ensino, ocorreu muito mais o acontecimento de que os que melhor se integravam à nova realidade tinham um sucesso, uma taxa de sucesso maior, enquanto os que tinham dificuldade de se adaptar ao novo ambiente, à nova rotina e aos novos estudos e conteúdo, normalmente não alcançariam isso, sendo ou abandonando a faculdade, ou tendo problema em demorar mais a concluir seu curso. Uhum. Isso é uma questão muito presente, Eduardo, agora para a universidade, porque a URGS sempre foi uma universidade elitista, né? Na verdade, quem conseguia entrar na URGS era uma pessoa que tinha feito cursinho, que vinha de uma escola particular, né? Que vinha com toda uma bagagem cultural, com muita leitura, com muita reflexão, e já entrava na universidade conseguindo fazer uma resenha, resumo, enfim, quando eu trabalhei no Campo Central, estudavam um livro por semana, as pessoas liam um livro por semana, porque não eram trabalhadores, né? A pedagogia, ela tinha aula de manhã, de tarde e de noite. Então, a pessoa não podia fazer outra coisa, ela tinha que fazer só pedagogia, não tinha como trabalhar, né? E aos poucos ela foi se adaptando naquela época. Hoje em dia nós temos os cursos noturnos, ou seja, quem trabalha já tem a oportunidade de estar na universidade, né? Só que o professor conseguir lidar com esse aluno que muitas vezes não tem esse tempo de ler um livro por semana, né, e fazer essa adaptação sem perder qualidade, sem deixar de ensinar, sem deixar de trabalhar, é digamos, um desafio, não só para o aluno, mas para o próprio professor, né, conseguir fazer essas duas coisas. Vocês vão perceber isso durante o curso de vocês. Próximo. Quem não foi, acha a palavra ali. Pode ser eu? Pode. Organização. Organização. E aí? Desde o início. É o diário que a gente vai começar agora a trabalhar. Tem que ter uma sequência para a gente não se perder. Na corrida do dia a dia, né? Se não tem organização, não tem sucesso. Não tem como. Isso. Então, a organização, gente, é fundamental para o sucesso de vocês. Vocês vão ter várias disciplinas, vai chegar final do semestre, os professores todos vão pedir trabalhos ao mesmo tempo, tá? Por isso que eu prefiro adiantar os meus trabalhos. Eu estou dando os meus trabalhos mais no início para vocês. Não sei se vocês perceberam, né? Os principais trabalhos estão na primeira unidade, né? Para que vocês vão fazendo aos pouquinhos, né? E aí, a gente tem um trabalho grande lá na segunda unidade, que é pesquisa, que é o projeto de pesquisa, mas ele vai ser em grupo, então ele não é um trabalho tão pesado, né? Assim, vocês têm que fazer, refazer individualmente, são os primeiros trabalhos que vocês vão escrever. Então, a minha técnica sempre é inverter, é deixar menos avaliação para o final e fazer mais uma avaliação processual, né? Mas se vocês não se organizarem, vocês vão perder prazos. Então, sempre olhem, se o professor usa Moodle, olhem os prazos no Moodle que ele dá, chequem o que tem que fazer, organizem o tempo de estudo, vai ter que ter esse tempo de estudo, né? Às vezes eu leio o texto uma vez e eu não entendo. Esse texto é um texto mais simples, né? Mas nós teremos um outro texto que não é um texto simples, que eu vou precisar ler 2 vezes para poder entender, tá? Esse texto é um dos textos mais tranquilinhos, assim. Não sei se vocês acharam tranquilo, mas eu acho que não é um texto difícil. Próximo.
Vamos agilizar, gente. Quem não foi, tem que ir. Alexandre, pode ser tu? Vou começar a chamar, porque... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat de alguém dizendo alguma coisa. Gente, o resto saiu da aula. Eu acredito que eles estão ainda buscando as palavras, mas tem ali, ó, tem a escrita, tem a própria leitura cotidiana, a gente tinha falado de escrita cotidiana, né? Uhum. Depois tem pesquisa. Vamos ajudar a turma. É isso, gente. Não estão achando as palavras? Esse é o problema? Tem sociedade do conhecimento, evasão, linguagem simbólica, ruptura do ensino médio, afiliação, pesquisa, artigo científico e leitura cotidiana. Quem vai agora? Eu posso ir agora. Eu achei rotina aí dentro. Uhum. Que Tá. ele tinha mencionado que a rotina em si não, que ela não é descrita como que tu tem que estudar todo dia em certo horário, não sei o quê, mas em si que é a aprendizagem prática de como tu se relaciona com descobrir as coisas, assim, de saber as coisas, sabe? Uhum. Mas, de qualquer forma, assim, implicitamente no texto, ele está apontando para a importância de uma rotina, né? Sim, mas eu não tô dizendo que não é importante estudar, né? Com certeza. Ele está, nas entrelinhas, ele está dizendo que é importante se tornar, né? É o ofício do estudante, é se tornar o estudante, se tornar estudante, Isso. que era a rotina, o estudo cotidiano, a leitura, a escrita, né? É isso que eu quis dizer, eu só não consegui botar em palavras direito. Tá ótimo, não tem problema. Eu vou dar uma colher, eu vou puxar um pouquinho para baixo para vocês verem as palavras que tem, ó. São essas palavras. Quem não falou ainda, tá? Escolhe uma dessas para falar do texto. Uhum. Uma parte que eu consegui encaixar a pesquisa foi sobre o jeito que ele fala de como entrar na sociedade, sobre perceber sutilezas para se relacionar com membros de uma sociedade. Uhum, certo. Mas a pesquisa também, não sei se vocês se deram conta, mas o próprio texto é uma pesquisa, né? Esse texto, ele é um artigo científico, né? Ele tem ali um resumo, e depois ele apresenta uma pesquisa que ele fez, que ele faz ainda, né, na verdade, tá? Então, o próprio texto, ele é uma pesquisa. Os textos acadêmicos, a maioria dos textos que vocês vão ler, ou são pesquisas ou são oriundos de pesquisa, tá? Quem não falou ainda? Foi todo mundo? Parar de compartilhar aqui para poder enxergar vocês. Tá, gente, quem não leu o texto, que não falou, se não leu o texto, tem que ler, tá?
o Kaique tu leu, né? Porque tu citou no teu diário, né? Sim, eu falei também. Eu fui, acho que o terceiro a falar. Tá, Kaique falou, Gustavo falou, o Victor falou, o Rodinei falou, Emília sim, Eduardo sim, Grace sim. Luzardo não falou. Luzardo, e aí? Oi. Pode mostrar de novo as palavras? Posso mostrar de novo as palavras. Deixa eu ajeitar aqui. Então, algumas aqui que ainda não foram faladas, tá? Algumas já foram faladas, elas estão lá em cima no quebra no coisa, mas aqui eu tô facilitando alguma dessas que tu gostaria de falar e aparece no texto. Já falaram sobre organização, já falaram sobre a escrita cotidiana, sobre evasão, sobre pesquisa, sobre rotina, sobre sucesso acadêmico, daí do resto o mundo das ideias, aí do resto que falta, o que tu gostaria de falar? Eu acho que ofício, eu achei interessante ali o fato dos estudantes, parte deles não terem um sucesso, né? E o ofício de ser um estudante às vezes vem com o fracasso também, né? E eu acho que o texto retrata uma parte importante do estudante, de como o estudante às vezes não se entende e às vezes isso acaba afetando tanto no estudo quanto no resto da vida dele, assim, pelos dados que o texto traz. Isso aí. João, alguma coisa que tu gostaria de falar sobre o texto? Acho que o João não chegou em casa ainda, talvez. Desculpa, professor, eu cheguei agora há pouco aqui. Que texto é esse? Onde é que eu acesso ele? O primeiro texto de leitura, o ofício do estudante na entrada da universidade. Tá, obrigado. Eu acho que tu não chegaste a ler, né, João? Acho que tu não fizeste teu diário, né? Os outros todos fizeram o diário. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre fichamento, e aí eu vou dar um intervalo para vocês fazerem o fichamento desse texto, tá? Eu tenho certeza que alguns leram, né, o texto de forma mais profunda. Por quê? Porque já conseguiram fazer, né, a relação do texto com o diário da primeira semana, né? Então, eu gostei de todos os que eu li, assim, eu dei uma olhada. Sempre tem coisas a qualificar, tá? Aí depois do intervalo, né? Depois que vocês fizerem esse fichamento, eu gostaria que um dos 3 alunos que eu vou dizer aqui se disponibilizasse para ler o seu diário. Por que isso? Uma das coisas importantes que a gente deve fazer em termos de leitura e produção textual é a reescrita do texto, é trabalhar a reescrita coletiva, né? Mesmo um professor, por exemplo, eu vou escrever um artigo, não é na primeira vez que o meu artigo fica pronto, às vezes eu tenho que escrever 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, né? Às vezes eu deixo de publicar porque eu sou muito exigente comigo mesma, na verdade, né? Mas, assim, nenhum autor, né, chega, escreve e está pronto, né? O Luiz Fernando Veríssimo, ele dizia sempre, né, que escrever é trabalhar, né? É um trabalho, né? A gente vai construindo as ideias, né, reconstruindo até elas estarem bem, né? Então, tem 3 diários que eu nessa leitura mais dinâmica, que eu gostei bastante, que é o da Emília, do Kaique e do Eduardo, tá? Por quê? Porque eles já conseguiram trazer um pouquinho dessa estrutura do texto acadêmico e um pouquinho dessas relações com a leitura, tá? Os outros fizeram descrições, conseguiram descrever a primeira semana.
mas não refletiram tanto relacionando ao texto, tá? Então, a gente vai trabalhar essas questões agora, nesse segundo momento da aula, para que vocês qualifiquem o texto de vocês, ele fique prontinho, tá? Mas, para isso, eu preciso falar primeiro sobre fichamento. Quem já teve aula sobre fichamento? Levanta a mãozinha para eu saber. Ninguém? Tá, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui minhas lâminas. Então, existem várias técnicas de fichamento, tá, gente? Tem até um livro que tem na biblioteca, que depois eu vou mostrar para vocês, e que tá ali tá no Moodle, né? Que ele tem várias dessas técnicas, né? Para que a gente ficha um artigo, um texto que a gente leu, né? Para que a gente saiba onde procurar informações quando a gente precisar, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Foi, né? Pra mim não tá aparecendo aí. Ainda não? Deixa eu ir de novo. E agora apareceu? Ainda não. Agora apareceu, sim, mas agora antes sim. ainda não tinha aparecido. Esse material é um material feito pela inteligência artificial, tá, gente? Então, assim, por que eu tô dizendo que foi feito pela inteligência artificial? Não tem problema nenhum usar a inteligência artificial. É necessário dizer que usou. Só que eu coloquei o texto que eu gostaria que ela organizasse nas lâminas, tá? Ela não criou sozinha, tá? Então, o que são esses fichamentos, né? Eles servem para organização e compreensão de textos acadêmicos, né? Eles são técnicas fundamentais para organizar, registrar e compreender informações, essenciais para o estudo eficaz e a produção acadêmica, permitindo aos estudantes consolidar e revisar conteúdos. Então, assim, a gente precisa, por exemplo, nos fichamentos, colocar os conceitos básicos. Então, qual é o conceito mais básico do texto que a gente estudou? Falem para mim. Que resume todo o texto. Os desafios da introdução à vida acadêmica. Desafios da introdução à vida acadêmica ou ofício do estudante. Aqui é o próprio título do texto. Esse é o conceito fundamental que ele é trabalhado ali, tá? Então, eu posso fazer um fichamento de citação, que a gente vai aprender mais adiante, né? Que eu pego uma parte do texto e vou transcrever exatamente aquele trecho, né? Vou botar entre aspas, vou botar página, vou botar ano, tá? Eu posso fazer dessa forma. Não vou pedir esse fichamento inicial, não vou pedir para vocês de citação, que é um pouco mais complexo, tá? Eu posso fazer um fichamento de resumo, né? Escrever as principais ideias, né? Com as minhas palavras, né? Eu posso fazer um fichamento crítico, daí trazendo ideias do texto e trazendo um pouco da minha análise pessoal do texto, tá? Eu posso organizar por fichas, né? Isso era muito comum antigamente, a gente usava fichinhas para fazer o fichamento. Por isso vem o nome fichamento, a gente fazia fichas mesmo. Hoje a gente pode fazer numa pasta, vocês podem separar uma pasta, né?
para os fichamentos, para citações que vocês vão pegar dos textos, né? E deixar aquelas pastinhas com as citações que vocês vão poder usar futuramente, de repente, num TCC, em alguma outra coisa que vocês vão fazer. O que é importante tem que ter? A referência bibliográfica completa, tá? O tema, né? E a palavra-chave. No caso ali do nosso texto, tem mais de uma palavra-chave, tá? Por quê? Porque depois, quando eu for fazer uma pesquisa, eu vou lembrar, olha, eu li tal texto, vou atrás dele, tá? Eu pego o fichamento, de repente vou reler o texto, tá? Então, o fichamento, ele é importante exatamente pela leitura ativa, né? Para eu poder entender melhor esse conteúdo, né? Para auxiliar na elaboração de trabalhos acadêmicos, aqui no caso, para o nosso diário da primeira semana de aula, né? Para eu conseguir fazer uma síntese desse texto, resumir as palavras, o mais importante dele, né? Para eu poder fazer uma revisão, se tiver uma prova, alguma coisa, né? No nosso caso, a gente não tem prova, a não sei quem pegue recuperação, né? Que espero que ninguém. E para eu evitar de fazer um plágio, né? Para eu poder eu me apropriar, né? Então, assim, o que a gente vai evitar durante a disciplina, né? A gente vai evitar fazer leitura de resumo do texto do ChatGPT. Largar o texto do ChatGPT e pegar o resumo, tá? Porque daí eu tô tendo uma noção muito parcial do texto, né? Eu não vou aprofundar aqueles conceitos que eu vou precisar usar do texto. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem agora? A gente vai fazer um breve intervalo, são 20h25, tá? E a gente vai voltar aqui às 21h, tá? Vocês vão fazer esse breve intervalo para ir no banheiro, alguma coisa assim. Vocês vão pegar uma folha, certo? E aí vocês vão começar o fichamento desse texto. Para eu poder fichar o texto, a primeira coisa que eu tenho que ter, deixa eu pegar aqui o texto de novo. A primeira coisa que eu tenho que saber, né, são os dados básicos do texto, né? Quando é um livro, eu vou olhar ali no livro e vai ser mais fácil de eu localizar. Quando é um texto como esse, deixa eu pegar aqui. Vou compartilhar aqui. Ó, quando é um texto, normalmente vai ter o título do texto e vai ter o nome do autor, tá? E aí vai ter sempre uma nota de rodapé falando um pouquinho sobre esse autor, quem é esse autor, né? No caso aqui, nós temos um autor que é um professor universitário. É importante saber isso? Porque às vezes a gente vai fazer uma apresentação de trabalho e diz assim, a autora está falando não sei o quê, não é nem a autora, não é uma mulher, é um homem, né? Então a gente tem que saber se é um professor, se é uma professora, se é um pesquisador, enfim, tá? A gente não coloca no fichamento o resumo, certo? O resumo não vai no fichamento. Então, geralmente, lá embaixo na primeira página, né, vai ter a publicação. Aqui, no caso, era uma revista, tá? Então, aqui a gente precisa colocar no início do nosso fichamento. Então, a gente vai começar com isso, vai colocar o título do texto, o autor, e vai colocar aonde foi publicado, por exemplo, aqui uma revista, Educação e Pesquisa de São Paulo, volume 43, número 4, e as páginas. E aqui, no caso, foi o ano que foi retirado esse texto da internet, 2017, tá? Então, vocês vão começar com isso e depois vocês vão elencar pelo menos 5 a 6 coisas básicas desse fichamento na folha, no caderno, e vão tirar uma fotinho para a gente colocar no Moodle, tá? Entendido essa atividade? Só façam um joinha se entenderam. Professora, pode repetir a última parte aqui? Meu filho está em casa. Tá, então assim, ó, vocês vão
pegar o texto novamente, colocar o título do texto, o autor do texto, quem é esse autor, aonde foi publicado, e vão anotar pelo menos 5 pontos importantes do texto, tá? Isso é um fichamento. Vocês vão fazer numa folhinha de papel, enfim, vão tirar a foto, tá? Para depois botar no Moodle, ok? Ou no caderno, na folha de papel, como queiram, tá? Certo? Eu quero fazer direto no computador, professora. Posso? Pode, mas não vai usar o chat GPT, por favor. É para fazer o fichamento. Pode fazer no computador. Eu estou falando em folha, ou papel, ou caderno, porque tem gente que está assistindo a aula pelo celular. Aí vai ser difícil eu conseguir fazer no computador ou no próprio celular. Então, já faz ali na folha e já tira a foto. Certo? Podemos começar um intervalo, são 20h29, 21 horas aqui, todo mundo aqui com seu fichamento, para a gente botar no Moodle e dar sequência. E aí a Emília, o Kaique ou o Eduardo, um dos 3 vai ler o seu diário para gente, tá? Depois vocês escolhem quem vai ler. Intervalinho.